Resumo para aulas.com.br. Por favor, inscreva-se no canal e aperte o botão de curtir. Obrigado. A Constituição de 1988 e a redemocratização. A Constituição de 1988, também conhecida como Constituição Cidadã, foi um marco na história do Brasil. Suas principais conquistas foram: garantia dos direitos fundamentais. A Constituição de 1988 consolidou os direitos civis, políticos, sociais e econômicos dos cidadãos brasileiros, assegurando a igualdade, a liberdade de expressão, o direito à educação, à saúde, ao trabalho, entre outros. Fortalecimento da democracia. A Constituição estabeleceu as bases do atual sistema democrático brasileiro, com a separação dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, o sufrágio universal e a consolidação dos direitos políticos. Proteção dos direitos indígenas e dos povos tradicionais. A Constituição reconheceu e garantiu os direitos dos povos indígenas, das comunidades quilombolas e de outras populações tradicionais, assegurando-lhes o direito à terra e a preservação de suas culturas. Valorização do trabalho. A Constituição estabeleceu direitos trabalhistas fundamentais, como a jornada de trabalho limitada, o descanso semanal remunerado, o salário mínimo, a licença maternidade, entre outros, visando a proteção e a valorização dos trabalhadores. Após o processo de redemocratização do Brasil, iniciado em meados da década de 1980, o país teve diversos presidentes eleitos democraticamente. Abaixo estão os principais presidentes e suas atuações. José Sarney, 1985 a 1990. José Sarney foi o primeiro presidente após a redemocratização. Seu governo foi marcado pela estabilização econômica, com o Plano Cruzado, que congelou preços e salários. Também foi responsável pela promulgação da Constituição de 1988, que estabeleceu as bases do atual sistema democrático brasileiro. Fernando Collor de Mello, 1990 a 1992. Fernando Collor de Mello ficou conhecido como o primeiro presidente eleito por voto direto após a ditadura militar. Seu governo foi marcado por medidas econômicas controversas, como o confisco da poupança, que gerou uma crise econômica. Collor sofreu um processo de impeachment em 1992, renunciando antes do julgamento final. Itamar Franco, 1992 a 1995. Itamar Franco assumiu a presidência após o impeachment de Collor. Seu governo foi marcado pela estabilização econômica, com a implantação do Plano Real, que controlou a inflação. Também promoveu reformas estruturais e iniciou o processo de privatizações. Fernando Henrique Cardoso, 1995 a 2002. Fernando Henrique Cardoso, conhecido como FHC, foi presidente por 2 mandatos consecutivos. Seu governo foi marcado pela implementação de políticas econômicas de cunho neoliberal, como a abertura comercial e a privatização de empresas estatais. Também foi responsável pela aprovação de reformas importantes, como a reforma da Previdência. Luiz Inácio Lula da Silva, 2003 a 2010. Lula foi o primeiro presidente de origem operária e do Partido dos Trabalhadores, PT. Seu governo foi marcado por políticas sociais de inclusão, como o programa Bolsa Família, e por avanços econômicos. Lula também promoveu a ampliação do Mercosul e teve um papel ativo na política externa. Posteriormente foi reeleito 2 vezes, em eleições intermitentes. Dilma Rousseff, 2011 a 2016. Dilma Rousseff, do PT, foi a primeira mulher eleita presidente do Brasil. Seu governo enfrentou desafios econômicos, como a crise financeira global, e foi marcado por medidas de estímulo à economia e programas sociais. Dilma sofreu um processo de impeachment em 2016, sendo afastada definitivamente da presidência, assumindo o vice-presidente Michel Temer. Michel Temer, 2016 a 2018. O presidente Michel Temer assumiu a presidência do Brasil em 31 de agosto de 2016, após o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Seu mandato se estendeu até o final de 2018, quando foi sucedido por Jair Messias Bolsonaro. Durante seu governo, Temer enfrentou uma série de desafios políticos e econômicos.
Ele buscou implementar reformas estruturais para tentar reverter a crise econômica que o país enfrentava. Entre as principais medidas adotadas destaca-se a aprovação da Emenda Constitucional 95, que estabeleceu um teto para os gastos públicos, visando controlar o déficit fiscal. Clique no endereço abaixo e conheça o site resumoparaaaulas.com.br, com matérias para aulas, estudos e trabalhos. Resumoparaaaulas.com.br